Vamos lá, leitura. Feche seus olhos antes. Por favor, vamos orar. Pai Celeste, nós te agradecemos por mais esse momento de culto. Te adoramos, ó Deus, porque podemos nos preparar para ouvir as orientações do Senhor, ouvir a voz do Senhor, o conselho que o Senhor tem para todos nós. O Senhor tem vida para nos dar. O Senhor tem, meu Deus, novas expectativas. O Senhor tem novas disposições para todos aqueles que estão sedentos, aqueles que estão famintos da sua vontade, da sua verdade. Ó Pai Celeste, fala aos nossos corações. Precisamos do seu conselho, precisamos da sua voz, precisamos da sua orientação, precisamos da sua direção. Perdoa os nossos pecados, nos lava de toda injustiça, mentira, toda imundície, Senhor. Transforma nossas mentes, nossos corações. Que o Senhor nos faça aqui, meu Pai, alegres, felizes, por sermos em Cristo Jesus, nova criatura, por sermos em Cristo Jesus, novos homens e mulheres, renascidos para o louvor e para a glória do seu santo nome, Senhor. Que nada esteja nos entristecendo aqui nessa noite, exceto os nossos pecados que nos afligem, Senhor, mas que essa aflição possa, mais uma vez, ser destruída pela convicção da segurança do sacrifício de Cristo Jesus. Nos faça, Deus, regozijar naquele sacrifício que definitivamente nos dá a redenção, nos dá o perdão dos nossos pecados, Senhor. Ó Deus, só tem isso aquele que está em Cristo Jesus. Porque quem não está em Cristo Jesus, só lhe resta realmente, Senhor, horrível expectação de juízo, de ira e de indignação. A menos que esse que não esteja em Cristo se arrependa, se converta, mas essa noite que lhe é dada como uma possibilidade de nova vida, de encontrar a salvação, a esperança, a alegria da sua alma. Converta esse coração perdido aqui essa noite, Senhor. Transforma esse coração, quebranta esse coração, tira os ídolos e conceda a paz e a alegria da vida eterna, Senhor. Esse que está, meu Deus, dormente, esse que está apático, desanimado, esse que já é um filho de Deus, mas se encontra assim, com a mente nebulosa, com a mente tapada, Senhor, que o Senhor possa desvendar, ó Deus, essa cortina de incredulidade, de indiferença, de apatia. Eu te peço, Senhor, usa-me, usa-nos, ó Deus, nos guia aqui, meu Pai, para a vontade e para o louvor do Senhor. Eu agradeço pela vida dos meus irmãos aqui presentes, agradeço pela vida dos irmãos em suas casas, agora que nos assistem. Muito obrigado, meu Pai, muito obrigado, te louvo e te adoro, e entrego em suas mãos a direção desse culto, mais uma vez, amém. Em Gênesis 4, 1 a 16 diz: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo
que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama na terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. Amém? Certa vez, amada igreja, um homem e uma mulher decidiram fazer parte de um movimento chamado cristão. Decidiram fazer parte da igreja. Porém, Deus um dia resolveu, diante de todos, revelou diante de todos que o culto desse casal era uma farsa. Deus não poupou esses dois e os matou em culto público. Embora eles estavam envolvidos e praticando entre todos as mesmas coisas, a mentira reinava e corroía cada dia suas vidas. Eles participavam do culto, eles seguiam os apóstolos, eles ofertavam e sacrificavam, porém Deus não estava neles. De quem eu estou falando? Toda a igreja sabe. Estou falando do casal Ananias e Safira. Hoje eu quero falar sobre esse tema, o culto da vida e o culto da morte. Certamente esse casal não estava realizando o culto da vida. Eles não estavam celebrando o culto da vida. Eles estavam praticando o culto da morte. Eles estavam brincando com coisa séria. Eles não estavam levando em conta a pessoa a quem era endereçado o culto, a quem era endereçada as ofertas, a quem era endereçado o seu sacrifício. Eles desconsideravam, eles não entendiam, eles faziam parte desse movimento, eles pareciam com todos os outros. Mas aquele dia eles não celebravam a vida, eles não celebraram a vida, mas celebraram então a morte e a própria morte. Que tragédia. Irmãos, o que é o culto? O que é o culto? Nós precisamos entender o que é o culto. O culto é o encontro de Deus com o seu povo. Amém? O culto é o encontro de Deus com o seu povo. É o momento que o adorador se encontra com o adorado, para lhe oferecer louvores, para lhe oferecer orações, sejam essas orações cantadas ou faladas, oferecer ofertas materiais, oferecer a si mesmo como uma expressão de gratidão a Ele.
Mas o culto não é só um relacionamento unilateral. O culto é também parte da parte de Deus, em benefício do adorador. Deus, por sua vez, visita o próprio adorador, lhe trazendo riquíssimas bênçãos espirituais, falando com ele por meio de sua palavra, derramando muitas bênçãos sobre a sua vida. Você pode constatar isso no Salmo 133. E a primeira pergunta, temos 3 perguntas para responder aqui essa noite. A primeira pergunta é: qual é o objeto essencial do culto? Qual é o objeto essencial do culto? O objeto essencial do culto é a pessoa de Deus. Deus é o objeto, Deus é aquele que recebe o culto. O culto é direcionado, é endereçado para Deus. E nós lemos aqui essa história de Abel e Caim, essa triste história de Abel e Caim. E o que nós podemos constatar aqui, meus amados irmãos, é que esse ponto estava sendo totalmente desprezado pelo próprio Caim, a pessoa de Deus. Gênesis 4, de 3 a 5, parte A, diz: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Você está acompanhando aí? Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Em primeiro lugar, meus irmãos, quando Deus é o objeto central, é a pessoa endereçada do nosso culto, pressupõe que nós devemos entregar o que é especial para Ele. A nossa oferta deve ser especial para Deus. O que está sendo oferecido deve se corresponder à pessoa do próprio Deus. O que nós trazemos em nossas mãos, o que nós trazemos em nossos corações, o que nós iremos depositar diante do Senhor, seja com orações, seja com louvores, seja com as nossas ministrações, sejam com os nossos serviços, tudo isso é pressupõe oferta para Deus. Mas a questão é, será que nós estamos entregando para Deus o que Ele é digno de receber? E essa pergunta, ela deve latejar em nossos corações, essa pergunta deve estar bombardeando os nossos corações, porque afinal de contas nós estamos aqui oferecendo um culto a Deus. E até agora, meu amado irmão, minha irmã, meu irmão que está em casa, como você pode avaliar a sua oferenda a Deus? Como você pode avaliar a sua oferta a Deus? Se nós soubéssemos quem de fato é Deus, se nós estivéssemos de fato tão envolvidos com Deus, se a revelação de Deus estivesse tão latente, patente diante dos nossos olhos, entronizado em nossos corações, certamente nós avaliaríamos o que nós estamos entregando a Ele. E faríamos isso dia após dia. Dia após dia deveríamos ter conclusões de que há necessidade de aperfeiçoamento, há necessidade de melhora, há necessidade de permanecer a verdade. E não a farsa, e não a mentira, e não a hipocrisia.
Se Deus é o objeto central do nosso culto, da nossa adoração, Ele deve receber o melhor de todos nós, meus irmãos. E pela misericórdia e pela graça do Senhor, Ele nos coloca aqui para clamar à igreja, para trazer à igreja a realidade dos seus atos diante do próprio Deus. Porque é digno que Deus exija de nós o melhor. Porque se Deus não exige de nós o melhor, Ele mesmo está se diminuindo. Ele mesmo está dizendo, olha, não necessariamente vocês precisam fazer para mim o melhor, porque eu não sou o melhor para vocês. Mas quando Ele exige o melhor de nós, meus irmãos, isso significa que Ele é tudo, e Ele é tudo que nós precisamos, e Ele é o melhor de todas as coisas. E não há nada que Deus não exija que não seja dele, meu irmão. Não há nada. Por isso que Ele deve ser o objeto central da sua vida. Por isso que Ele deve ser o objeto central do seu culto e da sua adoração. Olha o que o Senhor Deus diz em Malaquias 1, 6 a 8, está aqui. O filho honra o pai, obviamente. E o servo a seu senhor. É o que se espera. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Deus é o nosso pai. E no mesmo tempo, Deus também é o nosso Senhor. Mas Ele está dizendo, se eu sou o Pai, se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Onde está o meu respeito? Onde está a minha consideração? Onde está o meu direito? Ele como Pai, Ele como Senhor tem o direito de tudo. E nós às vezes levantamos nossa bandeira, cadê o meu direito? Nós levantamos a nossa voz, nós gritamos, nós esperneamos, porque é o meu direito, é a minha vez. Entraram na minha frente, passaram na minha frente, na fila. Chegou a minha hora, chegou o meu momento. Ninguém quer ser passado para trás, mas Deus está dizendo, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? É muito fingimento. É muito fingimento. Aí Deus diz, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado? Nisto que pensais. A mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? Quando você traz qualquer coisa para mim, não é isso mal? Querido, Deus não importa com valores, com quantidade. Sabia disso? Mas Deus se importa com verdade. É a verdade que você está entregando? É a verdade que você está oferecendo? Esse é o seu melhor? E às vezes, nós como líderes, a gente percebe uma subida, né? Como um foguete de alguns crentes. De repente, uma freada brusca e uma descida pavorosa, desesperada. E aí a liderança fala assim, onde está aquele irmão? Eu sei que eu posso pedir mais dele, eu sei que eu posso exigir mais dele, porque ele não é mais o mesmo. O que motivava esse irmão?
O que motivava essa irmã? Como nós vemos isso trabalhando em muitas pessoas, um declínio, porque ele agora não se doa, e agora ele não se entrega. Mas quem sou eu para julgar? Não é? Quem é você, pastor, para me julgar? Eu estou dando o meu melhor para Deus. Meu querido, meu irmão, é Deus que sabe, é Deus que sabe, Deus que vê, Deus que olha com olhos como chama de fogo. E Deus diz ainda, terminando esse texto: e quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Apresenta ao teu governador essa porcaria. Apresenta. Oferece isso lá na sua casa. Oferece esse animal imundo lá na sua casa, cheio de bicheira, de varejeira. Varejeira. Oferece isso para eles, se eles comem. Mas você quer entregar para mim? Para Deus serve qualquer coisa. Para Deus serve qualquer coisa, que afinal de contas Deus não está interessado. Deus se importa sim, meu irmão. Deus se importa sim. Deus é digno de honra, respeito e amor. Segundo, Deus não requer somente a oferta, Ele quer também o ofertante. A gente esquece que quando a gente leva ao altar de Deus, quando a gente oferece no altar de Deus, quando a gente sobe aqui para pregar, a gente não está só soltando palavras, a gente está diante de Deus, a gente se oferece como sacrifício vivo, agradável, aceitável a Deus. Onde está o meu temor? Onde está o seu temor? Onde está o nosso temor para com esse Deus? Deus olha para Abel, Deus olha para a oferta de Abel, mas Deus também recebe Abel na sua presença. Deus aceita a oferta de Abel, Deus também aceita o próprio Abel. A oferecer para o Senhor a sua oferta, o ofertante não pode desconsiderar a sua vida. E lá em Malaquias, onde nós estávamos lendo, no versículo 9, ficou algo interessante. Diz: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Interessante. Sabe quantas vezes você já ofereceu para Deus? Muitas coisas. Você já parou para considerar de quantas vezes o Senhor recebeu de fato e de verdade a sua oferta? Nós, homens, não sondamos o coração de ninguém, recebemos a oferta. Nós vamos fazer uma programação aqui, e aí você percebe que saiu de qualquer jeito. Os homens falam: não, os irmãos se doaram, graças a Deus. Mas será que Deus recebeu? O pastor vem aqui e solta palavras, e fala. Mas será que Deus recebeu? Será que Deus recebeu esse improviso? Será que Deus recebeu essa manobra, esse jeitinho, esse tapa-buracos? Será que Deus recebeu?
É certo, meus irmãos, que nós não entregamos oferta para Deus para que Ele nos aceite. Já se foi esse tempo. Nós entregamos ofertas para Deus porque Ele já nos aceitou. Nós somos os seus sacerdotes, nós somos os seus filhos, e agora nós apresentamos obras das nossas mãos e nos apresentamos também diante dEle como sacrifício vivo e agradável. A questão em torno desse tema não é essa de levar a Deus algo para que Ele possa nos aceitar. A questão é que se Deus é o meu Senhor, Ele deve ser digno do meu melhor, da minha vida. Ele é digno, meus amados irmãos. Com quem você vai passar a eternidade? Você dá o melhor para o seu filho, isso é bom. Você dá o melhor para o seu marido, isso é bom. Você dá o melhor no seu serviço, isso é bom. Mas será que Deus tem recebido o melhor? Será que Deus tem recebido a melhor parte? Como nós corremos atrás, quando se diz priorizar algumas coisas deste mundo, nós damos o nosso melhor, nós encontramos tempo, nós encontramos energias, nós encontramos um jeito de poder conseguir alcançar tal coisa, tal alvo, tal propósito. Mas será que nós intensificamos da mesma forma para Deus? Será que nós temos essa mesma intensidade para com Deus? Será que nós temos essa mesma abnegação para com o nosso Deus? Olha só como Davi louva a Deus em 1 Crônicas 29, 17, diz: bem sei, meu Deus, que tu provas os corações. Vamos ler juntos? Vocês estão enxergando aí? A vistinha está ruim. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações, e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Estão presentes aqui essas três palavras: sinceridade, voluntariedade e alegria. É o que deve estar presente no coração daquele que entendeu que Deus é quem recebe a nossa adoração, Deus quem recebe o nosso culto, Deus é quem recebe as ofertas. Deus agrada da sinceridade, Deus se agrada da voluntariedade, e Deus se agrada, se alegra da própria alegria com que esses irmãos se doam. Hebreus 12, 28 e 29 diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Olha o que diz o Salmo 100: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com o quê? Com alegria. Cadê a alegria? Cadê a nossa alegria, meus irmãos? Apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Que maravilha esse salmo. E dele somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas, com ações de graças, e nos seus átrios, com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome,
porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Ah, meu irmão, entenda, se Deus não for o centro, se Deus não for o propósito, a pessoa principal que recebe o seu culto, a sua adoração, você está perdendo a sua vida, perdendo o seu tempo. Segundo lugar, qual é o objeto regulador do culto? Mateus 15, 8 e 9. O objeto regulador do culto, as Sagradas Escrituras. Olha o que o Senhor Jesus diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Esse povo criou a sua própria doutrina, a sua própria teologia, o seu próprio modo de adorar a Deus, criando rituais, criando modelos de adoração, mas o próprio Senhor Jesus está dizendo que esse povo honra com os lábios, eles estão falando algo a Deus, dirigindo algo a Deus, mas o coração está longe de Deus, porque o coração desses homens não está centrado na palavra de Deus. Quando a palavra de Deus, meus irmãos, é desprezada, o culto não funciona. Quando a palavra de Deus é colocada de lado, não adianta movimentos na igreja, não adianta barulhos, não adianta carisma, não adianta amor, esse amor de cuidar, se a verdade está sendo desprezada, se a palavra de Deus está sendo colocada de lado. Não há culto, não há adoração, Deus não recebe. Onde o princípio que deve estabelecer, que deve construir essa adoração, está sendo totalmente desprezado, que é a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Olha só o que Deus diz para Caim, Gênesis 4, 7. Se procederes bem, existe uma forma, existe um modelo. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E há uma diferença bem clara entre esses dois irmãos. Embora o mais velho deveria dar o exemplo, embora o mais velho deveria ser o modelo, embora o mais velho deveria ser o espelho para o mais novo, se não considerarmos aqui que eles eram gêmeos, né? Não se sabe, mas alguém diz, no mínimo, somente um dos dois estava sendo guiado pela verdade. Deus fala, se procederes bem. Então Caim não está procedendo bem, Caim não está procedendo de acordo com a palavra de Deus. Abel, por sua vez, está procedendo bem. Abel está fazendo exatamente o que deve ser feito. A palavra de Deus desceu no coração de Abel. Abel foi convencido pelo amor de Deus. Abel estava sendo atraído pela pessoa de Deus. Abel estava sendo persuadido pela pessoa de Deus, convencido pela pessoa de Deus. Ele estava firme no Senhor Deus, porque a palavra de Deus transbordava em seu coração, e ele não poderia fazer algo diferente disso, porque a palavra norteava a sua vida, a palavra norteava o seu culto, a palavra norteava a sua adoração a Deus. Mas Caim desprezou a palavra de Deus. Caim não olhou para as Sagradas Escrituras. Mas não tinha as Sagradas Escrituras, né? Você pode dizer. Mas existia um ensinamento. Porque eles estão fazendo culto aqui do nada.
Com quem que eles aprenderam isso? Quem ensinou para Abel e Caim como funcionava o culto? Quem ensinou para Abel e para Caim como deveria adorar a Deus? Por que Caim faz o melhor? Por que Abel faz o melhor? Certamente porque ele sabia. Certamente que ele já tinha entendido isso. Alguém deveria ter ensinado isso para ele. E às vezes na igreja, você percebe quanto que nós somos atraídos pelas novidades, né? Quanto que nós queremos ir navegando nas ondas do novo. As Sagradas Escrituras sendo desprezada em benefício da novidade do momento. A igreja sempre foi assolada, a igreja sempre foi seduzida por essas propostas externas, fora das Escrituras. Quem é Caim? Quem é Caim? Ele é o religioso. Ele está no culto. Ele faz tudo que os outros fazem. Abel está oferecendo uma oferta ao Senhor. Caim está oferecendo uma oferta ao Senhor. Eles estão oferecendo ao Senhor, não é? Caim, ele faz tudo, mas ele está desconectado de Deus. Ele não examina a sua forma de adoração. Ele é o próprio Senhor da sua vida, ele estabelece, isso aqui está bom. Pastor, eu oro assim, assim está bom. Eu adoro assim, assim está bom. Né? Meu irmão, mas está aqui na palavra de Deus, ó. Como é que deve funcionar o culto? Como é que deve funcionar a adoração? Como é que deve funcionar a oferta ao Senhor? Está aqui nas Escrituras. Não, mas eu estabeleci a minha forma. Eu estabeleci o meu modelo. E está dando certo. Isso chama pragmatismo. Não é que dá certo que é certo. Porque a palavra de Deus, a voz de Deus, não está exercendo poder sobre a vida de Caim. E por isso que o seu culto é dessa forma. Todo descaracterizado na sua essência. Mas na sua aparência, parece ser igualzinho. Não é? Levantando as mãos, orando, louvando, pregando, vestindo a roupinha do irmão, da irmã. Tudo igualzinho. Mas na essência, por que Abel é diferente? Porque Abel segue a verdade. Abel é movido, modelado pela verdade. Ninguém pode questionar quem está na verdade, meu irmão. É repreendido, é advertido, é corrigido quem está na mentira. É advertido, é repreendido, é trazido ao conserto quem está fora da palavra. Quem está na palavra não precisa mudar absolutamente nada. Porque ele está fazendo exatamente o que Deus requer. Ele entendeu, a verdade desceu no seu coração, e ele está fazendo exatamente o que Deus exige como adorador. Em primeiro lugar, meus irmãos, a Bíblia é a autoridade que determina como o culto deve funcionar. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Os irmãos já sabem de cor, né?
Toda escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Olha só o que Paulo fala para o seu filho amado. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Paulo sabe que ele tem que ensinar como que o culto deve funcionar, isso conforme a palavra de Deus. Porque senão, chega lá, Paulo visita a igreja, tem irmãos pendurados nas lâmpadas, tem irmãos, rastejando debaixo das cadeiras, tem irmãos dando trancão no outro irmão, tem irmãos fazendo todo tipo de farra, de festa, que pode ser até uma coisa boa, mas não tem nada a ver com o espírito cristão, com o espírito da palavra de Deus. Por isso que o culto deve ser regulamentado, organizado em torno das escrituras sagradas. Segundo lugar, a Bíblia revela para quem o culto deve ser feito, como nós já falamos aqui. Romanos 11:36, porque dele, o quê? E por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Tudo aqui deve ser para a glória de Deus. Seu sapato, sua calça, sua blusa, tudo, seu cabelo, seu óculos, seu modo de sentar, seu modo de falar, seu modo de dar glória a Deus ou de não dar glória a Deus, seu modo de dormir no culto, deve ser para a glória de Deus. Sei que você está cansado, a pregação é igual uma espada, chata e comprida, mas é a verdade. Para Deus ser a essência da sua vida. Terceiro lugar, a Bíblia que determina o propósito do culto. Olha só o que diz Efésios 4, 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Façamos o nosso culto baseado nas Escrituras, ofereçamos o que temos que oferecer, baseado nas Escrituras. Estejamos aqui com o mesmo propósito, baseado nas Escrituras sagradas. Aí não teremos do que nos arrepender. Aí nós teremos a certeza de que está valendo a pena cada sacrifício, cada gota, porque tudo isso é custo para nós. Tudo isso custa. Mas é melhor, meu irmão, fazermos o melhor para Deus, baseado na palavra de Deus, do que sermos enganados e sermos seduzidos e começar a entregar só podridão e nada diante de Deus. Só o que Ele rejeita. Por isso nós temos que entender mais e mais a palavra do Senhor. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, qual é o resultado final do culto? Qual é o resultado final do culto? Todos. Deus ser glorificado e o homem ser transformado. É isso que nós devemos estar vivendo e experimentando em cada culto, a glorificação de Deus e a transformação pessoal, de forma que dia a dia nós vamos sendo parecidos com Ele.
Para isso, meus irmãos, 2 fenômenos maravilhosos sempre devem acontecer em um culto. 2 fenômenos maravilhosos devem acontecer no culto, sempre devem acontecer. Primeiro fenômeno, a revelação suprema de quem Deus é. Se Deus não está sendo revelado através das Escrituras, nós não podemos adorá-lo como Ele é digno de ser adorado. E outro fenômeno que deve acontecer é a revelação de quem nós somos, de quem você é, de quem eu sou. Cada vez mais que eu tenho a consciência de quem eu sou, mais eu me prostro, mais eu me humilho, mais eu me diminuo na presença do Senhor, porque eu sei que Ele é digno, porque eu sei que Ele é meu Deus, porque eu sei que Ele é meu Senhor, e eu não sou nada. E se não for Ele na minha vida, está tudo perdido. Está tudo perdido. Tudo. Presta atenção, estou terminando já. Quem é Abel nos nossos dias? Quem seria Caim? Não olha para o lado, não chama o seu irmão de Caim. Prefira olhar e enxergar Abel. Prefira olhar e enxergar um adorador por excelência, porque é isso que Deus quer nessa igreja. Não olhe com um olhar de acusação, dizendo, lá está o Caim. Você deve falar assim, eu acho que eu sou Caim. Eu acho que eu sou Caim. Que bato a mão no peito, ou que olho no espelho e elogio a mim mesmo. Mas Abel que bate a mão no peito e diz, ser propício a mim, pecador. Eu sou Caim que exalta a si mesmo, entendendo, pensando que está entregando o melhor, porque foi aplaudido, porque foi elogiado, porque foi exaltado pelos homens. Ou eu sou Abel, que no esconderijo busco a Deus em sinceridade, em gratidão e adoração, esperando que o Pai que vem em secreto lhe recompense. Eu sou Abel, ou eu sou Caim? Abel certamente é aquele crente que sai do culto justificado. Por qual motivo? Ele sabe que o seu culto foi para a glória de Deus, foi para a adoração a Deus. Ele sabe que seu culto se concentrou totalmente em Deus. Ele sabe que seu culto está baseado nas Escrituras Sagradas. Ele sabe que a centralidade da sua vida é o Senhor Jesus Cristo. E ele fará isso repetidas e repetidas vezes, embora pareça cansado, embora pareça angustiado, embora pareça sofrível essa vida de santificação, de luta, de consagração, de abstinência, de rejeição do mal. Ele vai fazer isso repetidas e repetidas vezes, que é para a glória de Deus, é para o louvor do Senhor. Porque Caim tem um coração de Cristo. Caim tem um coração Abel tem um coração de Cristo, tem um coração regenerado, tem um coração transformado. Caim é aquele que sai do culto com ódio. Caim é aquele que não fez sua parte, não fez seu papel, não cumpriu sua missão, e acha que Deus deveria aceitá-lo, e acha que Deus deveria ser com ele, e acha que Deus deveria abençoá-lo. Caim não olha para trás e não considera que o que ele deixou em cima do altar é imundície. Caim não olha para trás e analisa
que a sua vida está sendo um fracasso, uma tristeza, uma vergonha para o reino de Deus. Mas ele continua repetidas e repetidas vezes, tentando se auto-justificar com essas coisas que não presta para nada, ainda que esteja custando alguma coisa para ele. Vou pegar aqui um abacaxi, vou pegar aqui uma laranja, vou pegar aqui uma maçã. Não olha se está podre, não olha se está machucada. Você vai lá no sacolão, você vai ver aquele saco lá de laranja, aquele tanto de coisa lá, e o cara fala assim: isso aqui é para dar para os porcos. Ah, mas parece que tem umas coisas boas aqui, né? Mas é para os porcos. Mas você vai na banca e está lá, 10 quilos por não sei quantos reais. Mas frutas que brilham, e você pode escolher as melhores frutas, e você leva para a sua casa, para consumi-las, porque são boas, são agradáveis. Mas de qualquer jeito, ele faz ali, nem seleciona nada, entrega lá para Deus. Mas Abel, ele pega as primícias, ele vai lá e escolhe o melhor cabrito, a melhor ovelha, o mais gordinho, o mais rechonchudo, o mais bonitinho. E imola com toda alegria e graça no seu coração. Aquilo não é pesado para si, aquilo é um prazer, e ele chora, ele se alegra, porque ele foi achado digno de entregar diante do altar de Deus alguma coisa. Entregar para Deus, Deus abrir as portas, meus irmãos, e permitir que a gente entre e ofereça alguma coisa, isso é privilégio. E às vezes a gente precisa ficar ajoelhando: irmão, dê o seu melhor. A gente fala porque é nossa missão de falar, mas o que se espera de um cristão verdadeiro, íntegro, justo, que entendeu a palavra de Deus, que ama ao Senhor de todo o coração, é que ele faça exatamente o que o Senhor ordena, sem necessidade de pressão. Mas se ele faça voluntariamente, com alegria, como Davi descreve. Caim ouve as instruções de Deus e não se arrepende. Ele mergulha em pecados maiores porque ele não se importa com Deus e muito menos com a sua palavra. Ele certamente irá de mal a pior cada dia e não colherá alegrias em sua vida. Vejam a diferença entre esses dois irmãos. Abel prepara a melhor oferta, versículo 4. Abel se prepara como oferta, versículo 4, parte B. Abel está focado na pessoa de Deus para lhe oferecer o seu sacrifício. Abel está focado nas instruções apreendidas de quem Deus é. Hebreus 11, 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também o mesmo, depois de morto, ainda fala. Ah, meu irmão, que legado! Pelo amor de Deus, irmãos, quando é que nós seremos lembrados diante dos homens pela nossa abnegação, amor, desprendimento para com as coisas de Deus, como for aqui o Abel? Caim trouxe uma oferta qualquer. Caim não é lembrado. Caim, se é lembrado, ela é lembrada igual está sendo lembrada aqui, negativamente.
Olha o que diz Provérbios 21, 27. O sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo-o com intenção maligna. Caim não se prepara para Deus, versículo 3, lá diz que ele só pegou do fruto da terra. Abel pegou das primícias, versículo 4. Caim pegou do fruto da terra, como se ele tivesse pegado de qualquer forma. Caim odeia o fato da liberdade de Deus. Esse é o problema de muitos que estão dentro da igreja. Eles não se importam com a liberdade de Deus, com a vontade de Deus. Mas ele se considera livre e íntimo para fazer o que bem entende. Ele não considera o direito de Deus, a liberdade de Deus de exigir o melhor, de querer o melhor. Mas ele diz, não, eu sou livre. Como tem sido mal interpretada essa questão da liberdade? Caim não tem Deus como prioridade. Caim finge amizade. Essa aqui é boa e ruim no mesmo tempo. Olha o que a pessoa no pecado faz, né? Caim finge liberdade com seu irmão, abraça ele, vamos ali dar uma volta? Para fazer o quê? Para matar. Ali ele disfarçou o ódio, disfarçou a ira, disfarçou a inveja. Ele disfarçou de todas as maneiras para achar a oportunidade de enfiar a faca, ou dar uma pedrada, ou sei lá o quê. Olha só o que Calvino diz: mas de modo algum se deve esperar que os que se portam como animais selvagens para com Deus devem sinceramente cultivar a confiança de amizade com os homens. Você deve ter misericórdia das pessoas. Você deve amar os seus irmãos. Mas desconfie da sinceridade daquele que para com Deus não lhe presta o devido culto, a adoração, o louvor. Esses podem ser seus conhecidos, seus companheiros ali de algum lugar, de algum movimento, mas não pode ser de fato seu irmão, seu chegado, aquele com quem você abre o seu coração, porque o seu coração, se é perverso com Deus, vai se revelar perverso com você também. Caim não confessa seu pecado, embora Deus fale com ele umas 4 vezes, né? Como falou com Adão lá, onde você está, Adão? Aquela pergunta, né? Chamando a pessoa para o arrependimento, para o conserto, dando tempo para a pessoa pensar. Olha, é Deus que está falando comigo, olha, é Deus que está me chamando, eu estou ouvindo a voz de Deus e eu preciso me consertar. E Deus fala, olha, eu sei, indiretamente, eu sei o que está acontecendo. Onde está o seu irmão, Caim? Caim, você deveria ter procedido bem, Caim. Você deveria ter escolhido fazer a minha vontade, Caim. Mas ele não se arrepende. Caim resolveu o seu pecado cometendo pecados maiores. Caim questionou o castigo de Deus, considerou pesado o seu castigo, mas não o seu próprio pecado. Ele é tão inteligente, né? Ele questiona a Deus, Deus, mas é pesado demais esse meu castigo, versículo 13. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Ele questiona a Deus, esse homem é um questionador de Deus. Ele questiona o direito de Deus de exigir qualquer coisa dele. Mas ele sempre se coloca como a vítima, né? Sempre se coloca como a vítima da questão. Caim também temeu mais aos homens do que o próprio Deus, olha só.
no versículo 14: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença e de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Mas Deus não podia ter feito isso com ele. Ele teme os homens, ele não teme a Deus. Caim considerou mais as consequências materiais e humanas do que o próprio fato de estar longe de Deus. É severo demais esse meu castigo. O Senhor está me tirando da terra. O Senhor não vai deixar a terra produzir como produzia antes. Isso é demais para mim, é pesado demais para mim. Mas ele não considerou o fato de estar longe de Deus desde antes. Ele tem diante dele a oportunidade de fazer um concerto com Deus, de voltar para a pessoa de Deus, mas ele fala: é o meu trabalho, é o meu emprego, é a minha roça, é não sei o quê, são os meus filhos. Ele está experimentando a consequência do seu pecado, e ele por hora nenhuma se posiciona com um coração de arrependido. Precisamos entender quem é Abel entre nós. Precisamos entender quem é Caim entre nós. Mas acima de tudo, nós precisamos conhecer quem é Deus. Vou passar rapidamente aqui que já passou a hora. Tem que trabalhar amanhã, né? Acorda 5 horas, outros acordam 4. Mas Deus aqui nos ajuda, né? Deus é nosso objeto de adoração. Deus é aquele que é digno do melhor dos seus servos. Deus é o abençoador daqueles que procedem de acordo com sua palavra. Deus é aquele que alerta os seus filhos quanto o perigo da liberdade sem limites. Deus alertou, Deus tentou não permitir que isso acontecesse, essa tragédia. Deus está alertando muitos de nós aqui, que estamos às vésperas de cometer algum pecado maior. Deus retribuiu e derrama seu castigo a todos que permanecem em seus pecados. Você pode não importar com um pastor que te adverte, mas considere Deus no culto. Considere a pessoa de Deus no culto. Obviamente, se você despreza o que fala, você está desprezando o próprio Deus, exceto que o que fala, fala mentira. Mas se o que fala, fala a verdade, você está desprezando o próprio Deus. Deus é aquele que quer restaurar o altar corrompido. Talvez você esteja aqui como um Caim, mas Deus está trazendo essa palavra para restaurar a sua vida, para restaurar o seu culto. Deus é aquele que quer levantar o seu semblante. Deus é aquele que quer livrar a sua alma do abismo mais profundo. Concluindo, meus amados irmãos, qual tem sido o nosso culto oferecido a Deus e como ele tem sido? Nós temos oferecido o culto da vida ou o culto da morte? Preste bem atenção. A incompreensão de Deus poderá levá-lo para mais longe de Deus, temporariamente. Mas incompreensão de Deus permanente poderá levar você para longe de Deus definitivamente. Continue sem conhecer a Deus. Continue desinteressado na pessoa de Deus. E você poderá um dia estar num abismo tão profundo como Caim. Como é seu culto a Deus? Ele reflete a profundidade no seu conhecimento de Deus? Ele reflete o seu amor incondicional ao seu irmão? Não sejamos como os fariseus hipócritas. Mesmo que você esteja vivo, ainda que vivendo em desobediência, não significa que você esteja em paz com Deus, mas simplesmente que Deus lhe deu mais um tempo para se arrepender. O fato de você estar vivo
mesmo tendo praticado essas ojerizas espirituais, não quer dizer que Deus está te aplaudindo, mas te dando mais um tempo para você se arrepender, para você se quebrantar na presença dEle. Oremos ao Senhor. Pai Celeste, obrigado pela sua palavra. Sele-a nos nossos corações. Traz, meu Deus, aqui o arrependimento. Quebra, meu Deus, o coração endurecido. Abra os olhos daqueles que não estão enxergando o Senhor. Tira, meu Deus, a dureza do coração. Tira a dureza do coração, Senhor. Ó Deus, o objetivo dessa palavra não é fazer com que o homem lute para agradar o homem, mas lute para agradar o Senhor, que tem todo o direito de receber o melhor de todos nós. Abençoe o seu povo, meu Pai. Abençoe o seu povo e guarde o seu povo. Liberta o seu povo. Transforma a sua igreja. Deus, nos dê um culto da vida e retira de nós o culto da morte. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé? Amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, fortaleça você e toda a sua família, em nome de Jesus.